diva! Vamos dar mais vida à vida? Essa semana eu escutei uma frase que eu gosto muito dessa filosofia, mas eu nunca tinha escutado uma frase assim que traduzisse tanto isso. E a frase é o seguinte: a vida não é rebobinável. Exatamente assim, diva. Quantas vezes você se pega pensando assim: ai, se eu tivesse falado isso naquela situação, ai, se eu tivesse feito isso naquele momento, ai, e se? Eu costumo dizer que essas duas palavras juntas, e se, elas podem causar um estrago na vida das pessoas. Se você não viu aquele filme Cartas para Julieta, lá no Cartas para Julieta, a atriz fala sobre essas duas palavrinhas, o e o se. E nesse contexto aqui, quando a gente fala que a vida não é rebobinável, é exatamente assim, que a gente fica no e se eu tivesse falado, e se eu tivesse feito. Mas o que aconteceu, diva? Você pode ter certeza que o pensamento que você teve, que a postura que você teve, que o comportamento que você teve, que aquilo que você falou, naquele momento você considerava ser o mais acertado a ser feito, a ser dito. Porque a gente normalmente, nossas ações são ações para que nós estejamos certos. E se hoje você olha e você faria diferente, é porque hoje você tem um outro conhecimento que te proporciona pensar de uma forma diferente. Mas naquele momento, naquele contexto, aquele pensamento, aquela atitude, aquela fala, com certeza foi a que você considerou mais certa naquele momento, com aquele conhecimento que você tinha naquele momento. Faz sentido isso para você, diva? E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas ficam vivendo, olhando pelo retrovisor, que a gente chama da síndrome do espelho retrovisor. Olhando para trás, para o passado, para aquilo que já aconteceu. E aí você quer alavancar, você quer mudar, você quer evoluir, você quer melhorar, presa nos comportamentos do passado. E aí você não anda, você fica reproduzindo a mesma história, só que em cenários diferentes, com pessoas diferentes, mas com resultados iguais. E isso, diva, isso cansa. Isso cansa que... Você já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Que ele fica assim, correndo, e ele não sai do lugar? Eu às vezes me sentia assim. Eu me sentia um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque eu ficava buscando novas ações, novos resultados, mas me comportando e pensando como a Luciana antiga. E quando você para e percebe que você está reproduzindo os mesmos pensamentos os mesmos pensamentos e comportamentos que você já sabe quais são os resultados que você vai obter com aquilo dali, você não pode ficar esperando nada de diferente, diva. Porque você ficar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, isso é insanidade. Isso é insensatez. Então, o que eu trago para você hoje é: pare e pensa. No que você está gastando a sua energia em pensamentos de coisas do passado que você não tem como mudar? Você tem sim como aprender com aquela situação, aprender com tudo aquilo que você viveu, ter a memória e a experiência e com isso fazer diferente. Mudar e utilizar todo o aprendizado que você tem hoje na sua vida agora. Porque o que passou, diva, passou. São memórias, são experiências que você não tem como mudá-las. Tem como olhar e ter um novo entendimento, mas não modificar o que já aconteceu. E você também não tem como apagar, tá, diva? Porque é memória. A memória fica. E nessa memória você tem ou aprendizado ou dor. E aí você escolhe o que você vai fazer com a sua memória. Mas hoje, agora, o que você pode fazer de diferente para você perceber, para sua mente entender que você está num período de transformação, de evolução, de crescimento? Que tal você começar hoje a fazer algo de diferente para te levar aonde você deseja chegar? Pensa aí, o que seria? O que você pode começar a fazer hoje para te trazer resultados diferentes de ontem? Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like,
Comente o vídeo que eu vou ter o maior prazer em ler o seu comentário e perceber se esse vídeo realmente fez sentido para você. E vamos, divas, vamos juntas dar aquele up na vida, dar mais vida à vida. Bora, diva!